mostrar para os seus professores, sensibilizar os seus professores. Então, não é, gente, aqui, né, vocês que estão na aula da pós-graduação sobre disciplina, eu não tenho aqui uma ação. Eu estou trazendo aqui para você várias ações para você colocar em prática, várias ações para você conseguir mostrar para os seus professores e incentivar os seus professores a darem aulas melhores, a serem professores mais comprometidos, percebe? Olha que sério, olha que responsabilidade, tanto dos professores quanto a sua, né? Então, eu vou até fazer um bloco de notas aqui para você, ó, para vocês, indisciplina, que eu acho que vai ajudar vocês mais nessa aula de hoje. Vamos lá. E depois eu coloco para vocês bonitinho na pós-graduação, tá, gente? Então, quando a gente pensa em disciplina, em primeiro lugar, o professor é responsável pelo domínio de turma. Esse é o primeiro ponto. Então, a responsabilidade principal é do professor e não da coordenação. Beleza? Isso quer dizer que você não vai ajudar? Claro que não, você vai ajudar depois de tudo feito, depois de todas as estratégias. Então, a coordenação deve perguntar: professor, quais as estratégias você utilizou? Ai, gente, meu teclado tá péssimo e é novinho, sabia? Quais estratégias você utilizou para acabar ou resolver a indisciplina na sua turma? Nunca falar na frente do aluno, tá? Nunca a gente fala na frente do aluno, tá? Então, isso você tem que chamar o professor individualmente, reunião de série. E claro que você vai abordar a indisciplina na formação continuada, na avaliação de desempenho, no conselho de classe, nas reuniões de série, na observação em sala de aula, na análise dos planos de aula. Paola, mas como assim? Análise do plano de aula? O que tem a ver? Tem tudo a ver. É pelo plano de aula que você vai identificar se essa aula do professor é uma aula legal, é uma aula gostosa, é uma aula que traz a curiosidade, se é uma aula que traz o interesse. Traz interesse. Traz interesse? Você olhando aquele plano de aula, você acha aquela aula interessante? Você acha que aquela é uma aula que vai prender a atenção dos estudantes? Então, tem que tomar muito cuidado. Porque a indisciplina, na maior parte das vezes, significa uma aula ruim. Paola, como assim? É verdade, gente. É uma aula ruim. Simples. Ah, mas o professor, ele se esforça. Ótimo, eu também me esforço. Todo mundo se esforça. Isso não quer dizer que está sendo bom. Ainda precisa melhorar. Então, pode ser uma aula ruim, pode ser uma aula
desinteressante. Pode ser uma aula monótona. Pode ser uma aula muito teórica, sem ligação prática. Percebe? Então, tudo isso, gente, todos esses pontos, eles precisam ser vistos por você. Quando você percebe um caso de indisciplina, ou quando você recebe reclamações dos seus professores, que os estudantes estão indisciplinados, o seu olhar na coordenação, ele não pode ser em um ponto. O seu olhar na coordenação, ele tem que pegar tudo isso. Além de tudo isso, obviamente, você também precisa observar família, contexto social, contexto cultural. Você tem que observar o histórico do estudante. Você tem que verificar o acompanhamento da família. E depois de tudo isso, pensar em um acompanhamento e não diagnóstico para esse estudante. Paola, como assim? O que você está querendo dizer com acompanhamento e não diagnóstico? E por que depois de tudo? Por que não antes de tudo? Porque o que acontece hoje é um absurdo que, ao primeiro sinal de fora de padrão, esse professor quer achar algum diagnóstico para o menino. Ou porque ele tem TDAH, ou porque ele tem TOD, ou porque ele tem... Sempre ele quer achar algum problema, alguma deficiência, alguma neurodiversidade, o que quer que seja, para se eximir dessa culpa ou se eximir dessa responsabilidade. E é isso que você precisa ter firmeza, assertividade para você não deixar acontecer. Perfeito? Tá tudo bem até aqui, gente? Me contem aí, meus alunos. Eu lembrei aqui de um vídeo, quer ver?